seu nome é cura, seu nome é vida. E quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. E assim nós agradecemos a nossa oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória! Alma para Jesus, igreja. O Senhor é digno de honra e de glória para todos sempre, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha, vamos cantar aquele corinho que fala que um certo, louvado seja Deus, um homem não quis dar glória a Deus e foi comido de bicho. Ele morreu comido de bicho porque não quis dar glória para o Senhor, não quis dar honra para o Senhor. E isso é um perigo muito grande para o crente que não dá glória para Deus, não quer dar honra para o Senhor. Ele quer ser honrado, ele quer ser glorificado. E nós sabemos que o Cristo é o cristocêntrico da igreja. É Ele que é devotado toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda exaltação somente ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um certo Herodes, meu irmão, não quis adorar o Senhor. Morreu comido de bicho. Por quê? Porque não glorificou. Hoje aqui nesta igreja tem fogo, poder e unção. Quem não quer ser comido de bicho, marche agora com o varão. Mas se você não adorar, vai ser comido de bicho. Mas não quis adorar o Senhor, morreu comido de bicho, porque não glorificou. Hoje aqui nessa igreja tem fogo, poder e unção. Se não quer ser comido, não adorar, vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho. Um certo Herodes, meu irmão, não quis adorar o Senhor, morreu comido de bicho, porque não glorificou. Hoje aqui nessa igreja tem o quê? Poder e unção. Se não quer ser comido de bicho, marcha agora com varão. Mas se você não adorar, vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho. Meu irmão não quis adorar o Senhor, morreu comido de bicho, porque não glorificou. Hoje aqui nessa igreja tem fogo, poder e unção. Se não quer ser comido de bicho, marcha agora com varão. Quem fala mal do pastor vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho. Quem fala mal dos irmãos vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho. Quem faz gato no relógio vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho. Santo Herodes, meu irmão, não quis adorar o Senhor, morreu comido de bicho. Por quê? Cadê a igreja? Comido de bicho, vai ser comido de bicho. Quem faz leite, meu irmão, vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho. Quem ama a mentira vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho. Quem ama o vício
vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho. E quem engana seu irmão vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho. Ô glória! Ô irmãos, cuidado! Louvado seja Deus, vamos continuar na linha com Jesus, amém? Coloca de pé os que puderem. Louvado seja Deus. Eu fiquei olhando aqui, né, os irmãos chegando e abraçando nosso irmão Fernando, né? Louvado seja Deus. É tão bom, irmão, tão bom ver os irmãos, louvado seja Deus, retornando, né? Louvado seja Deus, firme na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilha o Senhor da glória. Isso é maravilha. Oramos ao Senhor, amado Deus, eterno Pai. Ó Pai de bondade, Pai de poder, a Ti te dou glória, a Ti te dou honra, exaltação, papai. Oh Deus poderoso, que coisa linda, Pai, de manhã, o povo repleto de meu Pai para participar da Santa Ceia do Senhor. Obrigado, obrigado, papai. Hoje continuamos adorando a Ti, na honra, na Tua beleza e na Tua santidade. Oh papai, é porque o Senhor é digno, é porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor, papai, é digno de honra e de glória. Por isso que nós estamos aqui, meu Deus, que nós estamos carentes, nós estamos necessitados, nós estamos famintos, ó Pai da glória, da Tua presença. Ó Deus, ó Pai, a Tua presença é notória nessa casa, em nossos corações. Anima, Pai, o desanimado, fortalece os fracos, ó Pai da glória, soluciona os problemas de cada irmão, e cada irmão usa, Pai, também nessa noite, cada um dos meus irmãos, e tem as oportunidades, a glória do Teu nome é santo e que é fiel, para todos sempre, em nome de Jesus Cristo, amém. Podem sentar, igreja, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, como eu fui acometido por um mosquitinho da dengue, louvado a Deus, eu ainda estou um pouco meio zonzinho, né? Meio ainda frajuto. Eu quero dividir o trabalho, louvado seja Deus, que o nosso irmão pastor Rafael, que dá continuidade em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos receber o de Deus com palma pentecostal para Jesus, que é digno de honra e de glória. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje pela manhã foi bênção. Algo sobrenatural aconteceu pela manhã. Nitidamente sentimos a presença do Senhor. E o Senhor colocou uma passagem em meu coração que eu quero compartilhar com a igreja. Já quero chamar minha esposa para estar louvando. Após a minha esposa, nossa irmã diaconisa Vanessa estará com a oportunidade. Amém, igreja? Amém. Que se encontra em Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 33. E aconteceu pouco tempo depois, ir ele à cidade chamada Naim. E com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E enquanto chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando ele, tocou-se no esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o a sua mãe. E todos se apoderou de temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Glória a Deus. Olha que passagem maravilhosa. O único homem que habitou sobre a terra, chamado Jesus, foi o único capaz de trazer a vida, foi o único capaz de dar a vida eterna para nós. E ele se encontra aqui nessa noite. De manhã o Senhor viu essa passagem em meu coração,
Ele fez eu meditar e ele começou a entender que muitas das vezes os nossos sonhos eles estão enterrados, muitas vezes os nossos projetos, ou muitas das vezes a nossa vida está morta, mas quando adentramos de encontro com Jesus, Ele se move de íntima compaixão para conosco e fala: eu tenho misericórdia de ti. E por Ele ter misericórdia de nós, Ele fala: ei, fala para minha igreja que eu estou dando vida de novo. Fala para minha igreja que eu estou falando: ei, alegre os seus dias. Ei, aquela viúva falava: ei, o meu marido já morreu, o meu filho também se foi. O que será de mim? Eu vou perder as minhas terras, eu vou perder a minha casa, vou eu perder tudo. Mas não, Jesus chegou no caminho e falou: ei, minha filha, você não vai enterrar o teu filho, porque eu vou trazer vida para ele de volta. O que eu falo para você nessa noite, igreja: os seus sonhos não estão perdidos, os seus projetos não estão falidos, porque Jesus está aqui nessa noite, está falando: ei, eu estou dando vida de novo, eu estou ressuscitando de novo. Ei, acorda, irmão, porque Jesus hoje vai fazer milagre na tua vida. Jesus hoje vai transformar, vai fazer todo o milagre ser realizado de volta. Se coloque de pé por bondade, vamos adorar ao Senhor. Cadê minha esposa? Vamos glorificar e exaltar esse nosso Deus, que é no momento que nós pensamos que tudo está acabado, que é no momento que ela fala: bem, não terá mais volta porque o meu filho já se foi. Mas Jesus chegou e mudou a situação. Jesus mudou a situação e todos ficaram espantados ao seu redor, porque ei, eu não vi, esse aqui já estava diagnosticado que ele seria enterrado, mas Jesus, pela tua infinita misericórdia, cutuca o seu irmão aí do teu lado e fala: ei, você não vai morrer. Ei, os seus sonhos não vão acabar. Ei, porque Jesus chegou nessa noite. Tchau da igreja com a paz do Senhor. Vamos adorar todos ao Senhor. se colocar de pé, todos. Aleluia, porque nós estamos na casa do Senhor. Se nós estivéssemos lá fora, a gente estava em pé. Então aqui na casa do Senhor não é diferente, amém? Vamos adorar ao Senhor nesta noite. Aleluias. Apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra meu braço ó forte, ó grande rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Você pode declarar nesta noite: vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser, faz a eternidade se alinhar com o natural. Aleluia. E na terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Quem sabe adore ao Senhor nessa noite. Fere meu coração, fere meu coração, como a ferida de fome por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Oh, fere, fere, fere meu coração. Oh, aleluia. Fere meu coração,
como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Oh, aleluia! Senhor, eu não vou descansar, meu Pai. Oh, aleluia! Diante do teu altar, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, diante do teu altar. Senhor, até que o Senhor venha, Senhor. Nós não iremos descansar, meu Pai, diante da tua presença, Pai. Oh, aleluia! Até que o Senhor venha, eu vou. Vamos clamar. Oh, eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar, igreja, até eu vou clamar. Oh, papai, tu és maravilhoso. Eu não. O Espírito Santo de Deus, ele nos contempla nessa noite. Senhor, Chama a presença do Senhor e fala: ei, papai, eu estou na casa. Eu me dediquei a este momento para vir aqui te adorar. Ei, igreja, será que você pode falar? Ei, eu me dediquei a este momento, papai, para agradecer o teu nome, exaltar a ti, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. E as palmas louvam o Senhor. Aleluia! Glória, glória, glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar adorando esse nosso Senhor até que Ele venha, até que Ele raia nas nuvens e nós falamos: vem, papai, porque nós queremos de Ti. Vem, papai, porque o nosso maior propósito é estar contigo no céu. Vem, Senhor Jesus, sobre as nuvens, porque nós estamos te esperando. Fala: ei, papai, o nosso propósito nessa noite é estarmos aqui porque queremos estar no céu contigo. O nosso propósito de te glorificar é porque queremos estar com o Senhor no céu, louvando o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa irmã Diaconisa Vanessa, com a oportunidade, após a nossa irmã Diaconisa Vanessa, nosso irmão Robert estará com oportunidade, amém? As palmas, glorifica, exalte o nome do Senhor Jesus, que Ele merece. Também só da igreja com a paz do Senhor Jesus. Estarei exaltando ao Senhor com louvor para adorar ao Senhor, agradecendo a tudo quanto o Senhor tem feito em nossa vida, mesmo em meio às lutas, enfermidades, dificuldade, mas o Senhor, Ele continua sendo o mesmo, está conosco. E para exaltar o Senhor, vou louvar ao Senhor com louvor nessa noite. Aleluias. Como na mão vou mergulhar nas águas do rio, vou mergulhar
rio transformado, pois quem entra no teu rio sai de lá curado. E essa é a minha chance de receber o meu milagre. Eu já cheguei até aqui, não vou desistir. Eu sei que existem outros rios melhores pra eu mergulhar, mas sob a tua palavra eu vou entrar nesse rio e vou me banhar. Na primeira vez vou mergulhar profundo, na segunda vez eu já perdi o medo, na terceira vez eu creio no milagre, e na quarta vez espero a resposta, e na quinta vez eu vou descer mais fundo, pela sexta vez estou perto da vitória, e na sétima vez eu vou subir curado. Entre no rio de Deus agora, e toda doença não resiste, vai embora. Se Deus te mandou, pode mergulhar nas águas deste rio, tua lepra vai sarar. Entre no rio de Deus agora, que toda doença não resiste, vai embora. Se Deus te mandou, pode mergulhar nas águas deste rio, tua história vai mudar. Mergulha sem medo, mergulha, igreja, o sobrenatural vai acontecer. Mergulha nesse rio e veja o que Deus vai fazer. Mergulha sem medo, mergulha, igreja, o sobrenatural vai acontecer. Mergulha nesse rio e veja o que Deus vai fazer. Na primeira vez vou mergulhar profundo, na segunda vez eu já perdi o medo, na terceira vez mais fundo, pela sexta vez estou perto da vitória, e na sétima vez eu vou subir curado. Entre no rio de Deus agora, e toda doença não resiste, vai embora. Se Deus te mandou, pode mergulhar nas águas deste rio, tua lepra vai sarar. Entre no rio de Deus agora, e toda doença não resiste, vai embora. Se Deus te mandou, pode mergulhar nas águas deste rio, tua história vai mudar. Mergulha sem medo, mergulha, igreja, o sobrenatural vai acontecer. Mergulha nesse rio e veja o que Deus vai fazer. Mergulha sem medo, mergulha, igreja, o sobrenatural vai acontecer. Mergulha neste rio e veja o que Deus vai fazer. Aleluia. Irmão, que nessa noite nós venhamos mergulhar como Naamã. Foi na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. Foram 7 vezes. Conclusão, não desista. Que você nessa noite creia que o seu milagre virá. Creia que nessa noite a providência do céu virá. Creia que nessa noite a tua cura, o Senhor está curando nesta noite. A sua enfermidade o Senhor está curando. A resposta que você veio buscar. Você não saiu da sua casa em vão. Que nessa noite você creia, você nem entrou por essas portas aqui em vão, não. Tudo, Senhor, Ele tem um propósito. Então que nós possamos tomar posse da nossa bênção, tomar posse do nosso milagre. Mergulha nos rios do Senhor Jesus. Que você venha mergulhar no Espírito Santo do Senhor nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Cutuca o seu irmão do lado aí. Pegou a bênção, irmão? Se liga que Jesus está falando, hein? Nosso irmão Robert, com a oportunidade, após nosso irmão Robert, as irmãs adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja?
As palmas, glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus, que Ele merece. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vou louvar o hino, irmãos, eu peço a ajuda dos irmãos, amém? Não ensaiei, não me preparei, nunca louvei, mas é para Deus. Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, e no meio do silêncio ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ver que você me ama. E quando estamos a sós, minha cabeça no teu peito faz silenciar todos os medos dentro de mim. É no silêncio que teu coração fala ao meu. Acalma a tempestade no meu interior, minha alma agitada que quer sempre sua atenção, e as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas de encontro aos rochedos do meu coração, na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar, no silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar. Acalma a tempestade no meu interior, minha alma agitada que quer sempre sua atenção, e as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas encontro rochedos do meu coração, na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar, no silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar que o meu coração é teu e pra sempre vou te amar. Amém?
Esse hino faz eu refletir muito sobre que muitas das vezes a gente está com situações na vida e as pessoas às vezes não enxergam. Mas quando a gente está no silêncio, sozinho, no secreto, no meio da madrugada, só Deus sabe o que a gente está sentindo, só Deus sabe o que a gente está passando, só Deus sabe nossas complicações das nossas vidas. Muitas das vezes um vai te julgar, outro vai te apontar, outro vai até falar que você é feliz, mas só Deus sabe como que a gente está no silêncio da madrugada, no obscuro, né? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Grupo de irmãs com a oportunidade. Após as irmãs, eu quero dar a oportunidade, irmão, para o nome mais bonito dessa igreja. E ele vai concordar comigo. O nosso irmão Rafael. Esse é o nome mais bonito da igreja. Após as irmãs, ele estará com a oportunidade. Amém, irmão? As palmas glorifiquem e exalte o nome do Senhor Jesus, que ele merece.
Glória a Deus. Nosso irmão Rafael está com a oportunidade. Ele vai concordar comigo, irmão, porque ele é o nome mais bonito da igreja. Glória a Deus, amém? Após nosso irmão Rafael, as crianças estarão louvando ao Senhor, amém, igreja? As palmas glorifiquem e exalte o nome do Senhor Jesus, que Ele merece. Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor. Irmãos, eu vou ler um texto aqui para a meditação da igreja, que fica em Hebreus 9, capítulo 11. O verdadeiro sacrifício. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e dos bodes e cinzas de um novilho, espargidas sobre os imundos, o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para satisfazeres ao Deus vivo, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões, que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recém a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Essa palavra, irmãos, ela nos ensina o seguinte: o Senhor teve que morrer, porque tinha um testamento, a vida eterna para nós. Mas sem a morte dele, não haveria vida eterna para nós. Então ele teve que morrer, e após a morte dele, ele sobreviveu. O testamento veio à tona. Por isso nós ganhamos a vida eterna, e devemos todos os dias agradecer. Esta manhã, eu vim, depois, irmãos, vocês não sabem, depois de muitos anos, eu estava sem ceiar, durante coisas que aconteceram na minha vida. E hoje foi algo, assim, fora do normal, coisas que há muito tempo eu não sentia. E hoje eu senti nesta manhã. E por mais que a gente ache muitas das vezes que não tem mais jeito, que parece que nunca vai dar certo, que as coisas não vão acontecer, tenha fé, aguarde, espera no Senhor, que um dia acontece e as bênçãos vêm. Elas vêm e vêm grandiosamente, e a gente tem que estar preparado para recebê-las de braços abertos, assim como Cristo nos recebeu com a sua morte na cruz. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que alegria nós ver o nosso irmão contar esse testemunho. Alegra o nosso coração e ver que as nossas orações estão sendo ouvidas. E se prepare, nosso irmão Rafael, que Deus tem muitas coisas a realizar na sua vida. O mesmo que começou a boa obra, Ele também é fiel para terminar. Amém? As crianças com a oportunidade para louvar o nome do Santo do Senhor. Após as crianças, nossa irmã Jaqueline estará com a oportunidade. Amém, igreja? As palmas glorificam e exalte o nome do Senhor Jesus, que Ele merece. Amém.
Glória a Deus. Irmãos, quero apresentar aqui o nosso irmão Fernando, que está aqui com a gente. O nosso irmão José Rodolfo, glória a Deus, também está nos visitando. Aqui o nosso pastor Luiz, nosso amigo, vice-presidente desse ministério, vai nos ministrar a palavra do Senhor para os nossos corações. Então, fique esperto que a palavra vai ser forte hoje, hein? Glória a Deus. Quero chamar aqui o nosso pastor Ronaldo, enquanto nossa irmã Jaqueline vai tentando se ajudar com a criança ali, tá? Após o nosso pastor Ronaldo, os jovens estará louvando e exaltando o nome santo do Senhor. Amém, igreja? Amém. A todos eu cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor com um corinho bem alegre para a glória do nosso Deus. Aquele corinho que diz: vai, vai, segura na mão de Deus. Pedro segurou e não morreu. Vamos louvar bem alegre para a glória do nosso Deus. Vai, 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 segura nas mãos de Deus. Pedro segurou e não morreu. Vai, 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 segura sem vacilar. Pedro segurou andando nas ondas do mar. Vai, 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 segura nas mãos de Deus. Pedro segurou e não morreu. Vai, 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 segura sem vacilar. Pedro segurou andando nas ondas do mar. A vida do cristão não é um mar de rosa. É preciso ter fé para não ter que voltar. As ondas do mar são fortes, vem derrubando tudo. Só não derruba os crentes, que em Deus ele está seguro. Vai, 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 segura nas mãos de Deus. Pedro segurou e não morreu. Vai, 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 segura sem vacilar. Pedro segurou andando nas ondas do mar. Pedro desceu do barco com muita segurança e foi ao encontro de Jesus, que estava ali no meio do caminho. Começou a vacilar, pediu socorro ao mestre que veio te segurar. Vai, 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 segura nas mãos de Deus. Pedro segurou e não morreu. Vai, 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 segura sem vacilar. Pedro segurou andando nas ondas do mar. Amém. Palmas bem alegres que exalta e glorifica o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Os jovens Rocha Eterna louvando e adorando o nome santo do Senhor. Após os jovens, nossa irmã Jaqueline estará com a oportunidade. Amém, igreja? As palmas glorifica e exalte o nome do Senhor Jesus, que Ele merece. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém.
gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. E teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Toda a criação e exaltado é santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao poder uma canção. Envia livre, leva o seu nome, cante ao poder uma canção. Cantaremos para sempre a ver, e os anjos toda a Glória a Deus. O nosso Deus é santo e todo-poderoso. Glória seja dada a Ele. Glória a Deus. Nossa irmã Jaqueline, com a oportunidade,
Após nossa irmã Jaqueline, com a oportunidade, peço para que a nossa irmã Camilinha e a minha esposa preparem o louvor para estar louvando a nossa oferta. Amém? As palmas glorifica e exalte o nome do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, é motivo de muita alegria, né, de estar mais uma vez na presença do Senhor. Como já foi falado aqui hoje, pela manhã foi uma bênção. Com as crianças, com os jovens, Deus se fez presente em nosso meio. Então é momento de agradecermos muito ao Senhor, né? Porque estamos aqui pela permissão do Senhor. Então, para muitos é apenas um culto. Mas não, irmãos, é algo grandioso, porque a luta espiritual é muito grande, ou é uma batalha muito grande para não nos trazer até aqui. E eu peço aos irmãos que se coloquem de pé para que possamos fazer uma oração pelas aquelas pessoas que não estão aqui nessa noite. Há alguns por esfriamento espiritual, que é uma luta, como eu falei, para estar aqui. E outros que estão no leito, né, irmão, de dor, né? Uns estão enfermos, outros até acamados numa UTI. E que almeja muito estar aqui e não estão, né? Então é motivo da gente agradecer ao Senhor por estarmos aqui e orar por essas pessoas que não estão. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus querido, Jesus amado, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Pai, diante da Tua santa e gloriosa presença, Senhor, para Te agradecer, Senhor, por mais uma vez estar na Tua presença, adorando e glorificando o Teu santo nome, Senhor, aleluia. Oh, Jesus, também para Te apresentar, Senhor, aquelas pessoas que estão mortas, Jesus, espiritualmente, que estão fracas, Jesus, sem forças, meu Deus. Também, Senhor, aquelas que estão no leito de dor, Jesus, olha com Teu olhar de misericórdia, Senhor. Faz o Teu querer e a Tua vontade, meu Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja Teu nome, Jesus. Pelo poder do Teu nome, Jesus. Faz aquilo que o médico não pode fazer, Jesus, mas o Senhor pode. Aleluia, o Senhor é o dono do impossível. O Senhor tudo pode, tudo está nas Tuas mãos, meu Deus. E assim eu Te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos se colocar todos de pé. Glória a Deus. O maior propósito de você se colocar de pé é para você colocar a mão no bolso. Glória a Deus. Irmãos, você tem noção quem você serve? Você tem noção do tamanho da grandeza de Jesus? Você tem noção do tamanho do poder que Jesus tem? A palavra de Deus diz que Deus, Ele tem a terra como os cabelos dos seus pés, e que Ele tem o nosso nome gravado na palma de suas mãos, que o globo terrestre para Ele não é nada. Nós vamos ver na palavra de Deus o tamanho da grandeza do nosso Deus, que eu já vi relatos de pessoas que já ficaram até doidas mentais, porque elas não conseguiram compreender o tamanho e a grandeza do nosso Deus. E nem nós, se pararmos aqui nesse exato momento para tentar entender a grandeza do Senhor com o qual nós adoramos, nós vamos ficar aqui sem entender. Irmãos, vamos ver na passagem bíblica lá em João, que Jesus, ele pega simplesmente 5 pães e 2 peixinhos, para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. A palavra de Deus diz que havia aproximadamente 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. Então existiam ali mais de 5.000 pessoas. E nós vamos ver que Jesus não queria despedir a multidão de forma vazia, porque a multidão estava com fome, a multidão necessitava de alimento. E Jesus, ele pergunta para os discípulos o que fazer. Jesus, ele pergunta, se ele pergunta para mim, eu vou falar: Jesus, manda a multidão embora. Pastor, o senhor também não ia falar? Manda a multidão embora, que eles que vão comprar o alimento deles. Mas aparece um rapaz, um jovem, simplesmente com 5 pães e 2 peixinhos.
E uns dos discípulos falam: mas o que é isso para essa multidão de pessoas? O que é isso, né, pastor Ronaldo? O que é isso, né, pastor? Para uma multidão gigantesca. E diz a palavra do Senhor que Jesus, ele começa a repartir o pão e enche 12 cestos e alimenta a multidão. E diz a palavra do Senhor que quando a multidão está saciada, ou seja, ninguém fez igual na ceia, pegou o seu pedaço de pão, ou seja, a multidão ficou saciada. Sobrou 12 cestos. E a palavra de Deus diz que os 12 cestos que sobraram eram os 12 cestos cheios. Ou seja, os apóstolos que distribuíram o pão, sobrou um cesto cheio para cada apóstolo que serviu a multidão. Eu aprendo 2 vezes com essa palavra, sabe qual? Aquele que trabalha para Jesus, Deus coloca na abundância. E a outra é para a multidão: ei, se você está com Jesus, necessidade você não vai passar. Olha o tamanho da grandeza do nosso Deus que nós aprendemos nessa noite. Entrega tudo para Ele e fala: Senhor, eu não tenho nada, minha vida financeira está uma desgraça, está destruída, mas o Senhor é um Deus que multiplica, o Senhor é um Deus que pode me dar sabedoria para que eu possa prosperar. Ei, igreja, o nosso Deus, Ele quer que nós comemos do bom e do melhor. O nosso Deus quer que nós desfrutamos do melhor dessa terra. E quem aqui não quer desfrutar do melhor dessa terra? Chegaram na sua mesa, né, Rafael? Tem uma picanha para nós comer? Meu pastor Luiz, quando vai lá em casa, ele quer comer churrasco com picanha, quer comer filé mignon. Mentira, meu pastor. E quando eu vou na casa dele é a mesma coisa. Se ele não tiver pelo menos uma costela cozida, irmãos, é o melhor que nós queremos. E não é pecado nós queremos o melhor. Mas para isso nós escolhemos o melhor. Nós verdadeiramente temos que entregar a nossa vida no altar e falar: papai, me direcione em todas as áreas da minha vida para que eu possa prosperar. Senhor, me direciona para que eu não possa passar necessidade, mas para que eu viva a tua palavra. Ei, irmãos, não fique falando você não: papai, eu quero ser testemunha. Ei, quem quer ser testemunha sempre vai passar na prova para dar testemunha aqui na frente. Ei, irmão, eu aprendi algo assim: ah, mas eu quero viver um milagre. Ei, para você viver um milagre, você tem que passar na prova, né, meu pastor Ronaldo? Você tem que ser moído, castigado, para você chegar aqui na frente e falar: ei, irmão, eu venci a prova, eu venci a necessidade. Não, Senhor, eu não quero viver essa prova, não. Eu não quero viver essa dificuldade, não. Eu quero ser abençoado, papai. Vamos começar a pedir para o Senhor prosperar verdadeiramente. Testemunha não, Senhor, eu só quero viver os seus milagres. Me dê sabedoria. Quem quer sabedoria de Jesus essa noite? Quem quer aprender a multiplicar tudo aquilo que o Senhor colocar em suas mãos? Ei, então vamos apresentar a Ele a nossa vida e falar: papai, me ensina a ser próspero como o Senhor mostrou que o Senhor é. Me ensina, papai, a colher o melhor dessa terra. Vamos orar, pegue sua oferta, seu dízimo. Nossa irmã Diaconisa Antônia estará passando com a salva. Já chama aqui as meninas para estar louvando ao Senhor. Senhor meu Deus, papai, tu és grande, tu és soberano. Jesus, o nosso maior propósito é a nossa salvação, porque o Senhor morreu lá na cruz, e lá, meu Pai, o Senhor levou os meus pecados, as minhas enfermidades. Mas, Senhor, enquanto nós estamos nessa terra, papai, nós queremos colher o melhor, porque foi o Senhor que nos deu essa terra, e o Senhor nos diz que nós devemos prosperar, viver de novidade de vida. Papai, viver em novidade de vida, precisamos da tua sabedoria, precisamos que o Senhor tome conta da nossa vida e nos ensina a prosperar. Meu Pai, olha a vida da minha irmã, olha a vida do meu irmão, ensina ele a prosperar, ensina ele a colher o melhor dessa terra. Meu Pai, eu te peço, aonde o meu irmão colocar a planta dos vossos pés, que o Senhor prospere. Aonde ele colocar a planta dos seus pés, que o Senhor dê promoção no seu emprego. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, não faltará o pão na mesa do meu irmão. Meu Pai, em nome de
Jesus, eu te peço nessa noite que o Senhor transborde, papai, à direita, à esquerda, à frente, atrás, meu Pai, em todas as áreas do meu irmão, eu te peço nessa noite. Meu Pai, toma nossa mente em tuas mãos e continue nos dando direção, continue nos guiando. Vamos louvar e ainda continue de pé, irmãos, para nós louvarmos o nome santo do Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, e quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, e quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, ainda de pé. Glória a Deus. Chegou o momento mais importante deste culto, que é ouvir a palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Então cutuque o seu irmão do lado e fala: não fale comigo nesse exato momento, porque é o momento de nós ouvirmos a palavra. Cadê o nosso pastor Luiz? Glória a Deus, vem aqui, pastor. Glória a Deus. Não estarei orando, porque eu que careço das orações do nosso pastor, pois ele é a segunda autoridade maior desse ministério. Então é ele que ore pelas nossas vidas, pela autoridade que há nele. Amém? Glória a Deus. Vamos receber o nosso pastor com as fortes palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, eu também estou feliz de estar aqui nesta noite. E peço perdão para os irmãos. Teve um domingo que eu tinha marcado com a minha pastora de estar aqui, mas aí não consegui vir, né? Por motivos maiores. A minha pastora sabe. Mas hoje o Senhor nos proporcionou este momento de estarmos aqui para glorificar a Deus, né? Eu falei com o pastor Ronaldo, falei: pastor, eu gosto muito daqui, ele sabe. Gosto das pessoas daqui, os pastores, os meus líderes, né? E eu estou muito grato ao Senhor por esta oportunidade, em nome de Jesus. Eu quero, desde já, irmãos, eu quero glorificar a Deus e agradecer ao Senhor, amém? Quero tributar a Deus e louvar a Deus pela vida dos nossos pastores desta casa, amém? Meus pastores, pastor Ezequias, pastora Lúcia Martins, pastor Ronaldo, né? A nossa irmã Nina, pastora Nina também, e a toda a família deles, e a todos vocês que estão aqui. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, amém? Eu tenho muito respeito, irmãos, por esses pastores desta casa. Tenho muito respeito, homens e mulheres de Deus, exemplo para nós, né? E que tem nos ajudado, não é de hoje, mas é de muita história, muito tempo atrás, né? Então eu tenho muito respeito e carinho por estes homens e estas mulheres de Deus, em nome de Jesus, amém? Pastor Rafael me deu 9 minutos, irmãos, 9 minutos para pregar. Meu Deus, ele falou que é vigília, irmãos. Falei: eita glória, eita Jesus, amém? Deus abençoe. Irmãos, abra sua Bíblia aí no Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo de número 8, amém? João, no seu capítulo de número 8, oh glória, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, irmãos, nesta noite? Quem já sentiu a presença de Deus aqui? Glória a Deus, aleluia, amém, irmãos? Pastor Ronaldo achou, irmãos. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer assim: entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer, ele voltou ao templo, e todo o povo achegavam-se ao seu redor. Então, ele se assentou e lhe ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram a ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-no a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele: mestre, essa mulher foi apanhada e flagrada em ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia tu dizes o que tu dizem a esse respeito? E eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra, e com o dedo, como se não o tivesse ouvido, porque insistiram na pergunta. Então Jesus, ele levantou, ele disse: aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Amém? Glória a Deus. Podeis tomar os vossos assentos, irmãos, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Irmãos, é bem verdade que Jesus ele teve um propósito. E o grande propósito de Jesus foi resgatar aqueles que se havia perdido. Jesus ele veio enviado de Deus para nos levar de volta ao caminho. Caminho é este, que é uma certa comunhão que foi perdida. Comunhão esta que no jardim do Éden, pela desobediência, o elo foi quebrado e o povo se afastou. O ser humano se afastou de Deus. Mas todavia o Senhor não se esqueceu do ser humano. Todavia o Senhor não se esqueceu de nós. Todavia o Senhor não se esqueceu de você. É bem verdade que o amor de Deus foi um amor tão forte, de tal maneira enviou o seu Filho por nome de Jesus para resgatar aqueles que se havia perdido. E Jesus ele veio, irmãos, no propósito de trazer à humanidade o elo perdido, reatar o elo que foi perdido, a nova aliança que foi perdida, e também nos direcionar, nos colocar novamente na comunhão. Somente nele nós podemos ter, somente neles nós podemos desfrutar, somente deles nós podemos andar e viver em comunhão com Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que agora Jesus ele está aqui, ele está pregando aqui seguindo aos Montes das Oliveiras, e ao amanhecer Jesus ele vai começar a ensinar. Jesus chega próximo do templo e ensina. Jesus pregava, Jesus ensinava, e todos aquele que ouvia Jesus pregar e ensinar era contagiado, porque a palavra que saía da boca de Jesus, ela saía com uma graça, e esta graça ia impactando pessoas, e esta graça ia movendo o coração de pessoas, o coração do ouvinte. Quanto mais ele ouvia, mais ele queria ouvir. Nem tanto que quando Jesus passava de uma cidade para outra, o povo queria seguir Jesus, porque não conseguia e não queria parar de ouvir os seus ensinamentos, e nem sentir a graça que era manifestada através da pregação e das palavras que saía da boca de Jesus. Jesus está pregando, mas o que me chama a atenção é que em meio a uma pregação de edificação, em meio a um grande ensinamento, em meio a uma grande revelação do céu para a terra, em meio a uma grande palavra que o mestre estava pregando, agora o povo vai interromper e vai trazer a ele uma mulher, e esta mulher que não tem nome, esta mulher que a Bíblia não dá endereço, esta mulher que ninguém fala de onde ela veio, quem era seu pai, quem era sua mãe. Esta mulher é conhecida como uma mulher adúltera. Mas veja bem, quando Jesus ele está ali pregando e é interrompido pelos fariseus, esta mulher é colocada no meio, é forçada a ser colocada no meio, porque o povo queria que esta mulher fosse vista por todos que estavam ali. A vergonha daquela mulher, o pecado daquela mulher ia ser exposto perante aquelas pessoas. A mulher está no meio, Jesus está de um lado e os fariseus e escriba está do outro. De um lado Jesus escreve no chão, do outro lado os escribas grita dizendo: o que tu vai fazer? Porque esta mulher foi pega em ato de adultério. O que tu vai fazer? Pois a lei mosaica, a lei de Moisés vai dizer condena, a lei de Moisés vai dizer apedreja, a lei de Moisés vai dizer mata esta mulher, a lei vai dizer esta mulher não tem mais jeito para ela. No meio está a mulher, talvez aflita, talvez envergonhada, talvez achando que tudo acabou, mas do outro lado está o nosso mestre, aquele que veio pregar misericórdia, aquele que veio pregar amor, aquele que veio pregar uma nova vida, aquele que veio pregar esperança, aquele que veio pregar dizendo que ainda tem jeito. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que prega a verdade com amor, aquele que vai dizer que o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, aquele que foi até os confins da terra pregando o evangelho e resgatando pessoas, aquele que olhou para quem ninguém olha, aquele que resgatou aquele que ninguém queria resgatar. Ele curou pessoas, ele levantou paralítico, ele deu vista ao cego, ele perdoou. O Senhor, ele fez grande milagre. Sabe por quê? Por amor à humanidade. E o povo não entendia. O povo queria que aquela mulher fosse apedrejada. Na lei mosaica sim, mas no coração de Jesus, aquela mulher, para Jesus aquela mulher era uma pecadora, mas ainda tinha jeito.
para o povo tinha que ser apedrejada, para a lei ela tinha que ser sentenciada, mas para Jesus ainda tinha jeito. A lei mosaica, Êxodo 20, do Êxodo 20 até o livro de Êxodo 23. A Bíblia, ela vai dizer a respeito das leis. E as leis aqui, no Êxodo 20, no seu versículo 14, vai dizer que não poderia adulterar. E foi dada a Moisés esta lei, que Moisés passou 40 dias no monte, orando, jejuando, buscando ao Senhor. A lei que Moisés recebeu não foi uma lei dada de mão beijada. Teve sacrifício, teve renúncia, teve muita dor, teve sofrimento. A carga que Moisés carregou não foi uma carga fácil de carregar. Moisés foi levantado por Deus, Moisés foi escolhido por Deus, Moisés viu muitos milagres, mas passou muitas aflições. Moisés está no monte durante 40 dias. Ele não come pão, ele não bebe água, mas ele está aguardando o Senhor falar com ele. No primeiro dia talvez o Senhor não deu a lei, no terceiro dia o Senhor não deu a lei, aí na segunda semana o Senhor não deu a lei, mas depois de 40 e completando os 40 dias, o Senhor fala com Moisés. Engraçado que Moisés sobe para o monte, e dá para entender que Moisés subia e Deus falava não. Moisés subia e esperava ali até a vontade de Deus falar. Tem gente que ora, tem gente que busca e quer que Deus fale imediatamente. Tem gente que ora, tem gente que busca e quer ter resposta imediata. Deus ele está dizendo para Moisés: você vai vir me buscar, você vai se separar, você vai se consagrar, você vai orar, mas quando eu quiser, eu vou responder. Deus está dizendo para a vida de alguém: tu ora, tu busca, mas é no meu tempo a resposta. Tu ora, tu busca, mas é no meu tempo a providência. Tu ora, tu busca, mas é no meu tempo que o milagre vai acontecer. Deus ele está dizendo para Moisés que o tempo não é de Moisés, o tempo é dele. 40 dias, quase chegando aos 40, ao completar os 40 dias, Deus vai responder a Moisés, e Deus vai dar para Moisés agora a lei. Moisés, depois de 40 dias, enquanto Moisés está no monte, se consagrando, se sacrificando, buscando e esperando o Senhor liberar a ele a tua palavra, o povo está lá embaixo, ansioso. Agora o povo está lá embaixo, achando que Moisés não ia voltar. Uns até dizia: Moisés morreu. Uns até dizia: Moisés não vai voltar com resposta. Um até dizia: o Senhor não falou com Moisés. E a impaciência do povo fez com que alguns se desviassem e não aguardassem a resposta de Deus. Em meio ao processo da espera, não serve somente para Deus trazer aquilo que Ele tem que trazer no tempo certo, também serve. Você vai ver se o irmão está firme ou não. É no tempo da espera. Se vai provar se o irmão está pronto a receber, preparado para receber ou não. O tempo da espera de 40 dias foi o suficiente para separar o joio do trigo, para tirar aqueles que não queriam nada com Deus, aquele que não estava disposto a obedecer às tuas leis. Consegue aumentar um pouquinho? 40 dias foi o suficiente para que aqueles que não iam receber a lei, mesmo que Moisés descesse com a lei, tinha pessoas que estavam ali que não estavam preparados para aceitar, e muito menos ia seguir a lei. Então neste tempo de 40 dias, aqueles que estavam com seu coração com dúvida, eles já fizeram o quê? Eles fizeram começaram a pegar o ouro e começaram a fazer agora uma estátua de ouro para ser adorado. O povo não estava com o coração voltado ao Senhor, não estava com o seu coração voltado na lei, porque a lei só faz efeito naquele que está com o coração aberto para receber. Não adiantava Moisés descer antes de 40 dias, porque os 40 dias era o momento de preparação, era o momento que o povo precisava aguardar firme. Pode estar esperando, pode estar a bênção pode estar demorando um pouco, o resultado pode estar demorando um pouco, a resposta pode estar demorando um pouco, mas nesse tempo aguarda com Deus, aguarda posicionado, aguarda de pé, porque no tempo certo o Senhor vai se lembrar de você, irmãos. O Senhor vai se lembrar de nós.
A lei mosaica foi dada a Moisés. E na lei agora Deus está dando uma direção ao povo, porque o povo estava vivendo segundo os seus propósitos. E como que alguém pode transgredir uma lei se não existe lei? Como o povo pode dizer que está errado se não existe o certo? Deus falou: eu vou mudar isso, eu vou te dar uma lei, eu vou te dar uma direção. Então aqueles que ir de contramão à minha direção, ele estará transgredindo a minha lei. Então a lei foi para que o povo soubesse. Agora quando eles errassem, agora eles iam saber que errou, porque a lei agora estava ensinando o certo para eles. E qual que é, pastor? Por que tu entrou a respeito da lei, falando de uma mulher que estava agora perto de ser apedrejada? É porque nós estamos diante de uma situação aqui. Que situação, pastor? De um lado agora os escribas, os fariseus estão representando a lei de Moisés, e do outro lado Jesus está representando a graça. A lei manda matar, a lei manda crucificar, melhor dizendo, apedrejar. A lei manda agora colocar ela no meio, e todos agora sentenciá-la. Mas a graça perdoa, a graça traz esperança, a graça traz agora uma nova oportunidade. A lei agora está mandando matar aquela mulher, mas Jesus agora, irmãos, eu entendo que enquanto antes de Jesus vir, o povo viveu um tempo da lei, e a lei era olho por olho e dente por dente. Mas Deus agora, o próprio Jesus, irmão, ele é a própria lei. O Senhor vai dizer que ele é a palavra de Deus, é o Deus agora que vai ser a palavra encarnada. Quando olhamos para Jesus, nós vemos a palavra de Deus, nós vemos que em Jesus tem graça, que em Jesus tem palavra, que em Jesus tem lei. Jesus é o próprio verbo encarnado, é a palavra em movimento. Mas a lei, irmão, a lei ela é radical. A lei, irmão, ela olha não somente o que está por dentro, a lei ela olha o que está por fora. E quando Jesus, irmãos, quando Jesus vai olhar para aquela mulher, Jesus vê o que ninguém estava vendo, porque o povo estava julgando a atitude daquela mulher. E o povo que seguia e obedecia a lei, eles obedeciam porque ouvia falar, eles obedeciam porque a lei estava decorada nos seus corações, melhor dizendo, estava memorizada. Mas Jesus, ele veio para trazer a lei, trazer os mandamentos. Jesus não veio para rebater os mandamentos, mas veio para cumprir. Então Jesus, ele começa a ensinar, ele começa a pregar, e o que Jesus queria passar para o povo é que a lei ele tinha que ser pregada com a graça, a lei e graça, além do povo ouvir, além do povo aceitar, a graça que estava sendo pregada, ela ia impactar corações. Então o povo não ia seguir a lei de fora para dentro, mas ia seguir a lei, obedecer de dentro para fora. Jesus, ele vai ensinar dizendo que a lei precisava estar não só na consciência, mas também no coração, no sentimento. E uma coisa é alguém obedecer porque ele sente prazer em obedecer, uma coisa é alguém obedecer por gratidão daquilo que o Senhor fez, e outra coisa é alguém obedecer porque ele está ortogado a obedecer, porque alguém colocou sobre ele uma sentença, porque alguém forçou a ele a fazer aquilo. Não, irmão, a graça não, ela envolve, a graça não, ela desperta o sentimento, a graça não, ela desperta em nós o desejo, a vontade de obedecer a palavra, de ouvir a palavra, de seguir os seus mandamentos, de a cada dia ouvir a tua voz. A graça, irmão, ela convence o homem, não só de fora para dentro, mas de dentro para fora. É a graça. Quando Jesus está ali escrevendo no chão, e os escribas dizem: Senhor, o que iremos fazer com esta mulher? A lei mosaica está dizendo para ser crucificada. E eles queriam pegar Jesus porque eles não achavam acusação e transgredir a lei, irmãos. Você sabe que em Êxodo capítulo 20 ao 23 uma das leis que é usada para constituir as leis do nosso país. Está baseada na palavra. Essa lei foi dada por Deus. Irmãos, era transgredir a lei, ou melhor dizendo, e contra a lei.
Isso seria para o Senhor, isso seria uma sentença. Não poderia transgredir a lei ou dizer, ou blasfemar contra a lei de Moisés. Então quando ele diz, Senhor, esta mulher foi pega em adultério. Se Jesus dissesse, obedeça a lei e sacrifica ela, melhor dizendo, apedreja ela, o Senhor Jesus estava indo contra aquilo que ele ensinou. Porque Jesus é aquele que pregou misericórdia. Jesus é aquele que pregou perdão. Jesus é aquele que sentou com os pecadores dizendo, esses daqui precisa de cura. Os sãos não precisam, mas os doentes sim, precisa ser curado, precisa de um remédio. Jesus ele auto-intitulou dizendo, eu sou os remédios para o doente, eu sou o pão para aquele que está faminto, eu sou a água para aquele que está com sede. Irmãos, Jesus ele pregou dizendo, e se Jesus agora concordasse em apedrejar aquela mulher, ele estava indo contra aquilo que ele pregou. E se ele falasse que não, ele estava indo contra a lei de Moisés, que também era uma sentença, e não poderia, e era uma transgressão. Então Jesus não podia. Mas Jesus olhando e conhecendo o coração da mulher, conhecendo o coração da pecadora, o desespero daquela mulher, ali no meio daquele povo, ele olhando os fariseus, os escribas, e olhando que eles estavam querendo não cumprir a lei, mas apanhar Jesus numa controversia. Agora ele está querendo agora apanhar Jesus numa controvérsia da mão daquilo que está acontecendo, daquilo que ele tem pregado. E agora Jesus, irmãos, ele está entre essas pessoas. Eles perguntaram uma vez dizendo, Jesus, e aí, o que vamos fazer? E Jesus olhou e continuou escrevendo e não deu atenção. Mas a Bíblia relata que de tanto eles insistir, Jesus vai erguer a cabeça dizendo, vamos lá. Jesus conhecia o coração daquele povo, Jesus conhecia o coração e disse, quem não tem pecado atira a primeira pedra. O que Jesus fez aqui, pastor? Simplesmente Jesus ele pegou e não transgrediu a lei e não foi contra a lei, mas ele fez com que o povo olhasse para eles mesmos, fizeram autoanálise de quem eles eram, fizeram autoanálise da sua postura, do seu dia a dia, fizeram autoanálise da sua vida cotidiana. E agora os mais velhos, olhando para eles mesmos, eles se retiraram dali, e assim sucessivamente os mais novos se retiraram. Não ficou ninguém ali, porque Jesus ele fez aquele povo reconhecer que eles não tinham poder, ele não tinha direito para julgar ninguém. Jesus disse, nas outras palavras, Jesus vai dizer, vocês querem julgar o teu irmão? Vocês querem julgar a tua irmã? Mas faz um favor para mim, olhe para dentro de vocês, olhe, faça uma análise da tua vida. Ei, então você não é digno de julgar o seu irmão, não é digno de julgar a tua irmã. E agora Jesus ele vai a lei, agora a graça. Jesus representando a graça. Jesus não invalidou a graça, mas ele acrescentou a lei, porque ele viu que para obedecer a lei de forma sem graça, sem Espírito Santo, sem presença, é uma coisa. Obedecer a lei debaixo da graça, debaixo com a descida do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo, é diferente, porque a Bíblia vai dizer que é o Senhor que convence o homem do pecado. Não é as pessoas, não é a palavra lida, não é a palavra decorada. Paulo vai dizer que a palavra ela mata, mas o Espírito ele dá vida, o Espírito edifica. Jesus está agora cheio da graça, cheio da palavra para pregar a lei. O povo está aceitando, o povo está ouvindo, o povo está se convertendo, porque antes de chegar a lei, chega a graça. Antes de tu aceitar a palavra, agora o Senhor, o Espírito Santo já fez no teu coração mover. O seu coração já está preparado, o seu coração já está aberto, e a lei cai e você aceita. É mais fácil obedecer debaixo da graça do que sem ela. É mais fácil obedecer debaixo